Estamos de volta e a nossa viagem continua com muita história de São Luís. Mostramos ainda há pouco a história do casarão que desabou, a Cafua das Mercês, e agora bem aqui ao lado do casarão, o Antônio Guimarães fez um alerta aqui para falar sobre uma casa em especial que fica logo ali na esquina. Na esquina. É a casa de Emílio Lisboa. Quem foi Emílio Lisboa? Emílio Lisboa foi o pai de Lilá Lisboa. Aqui dá origem à escola de música e tal. Ela é um grande pianista, tocava piano divinamente bem. Mas como é que ele chega no Maranhão? Ele chega com uma idade de 11 anos para 15 anos, ele chega somente com o nome de Emílio. Quando ele chega aqui, aí na vacina, tinha que ser vacinado, pergunta como era o nome dele. Ele não soube dizer, só soube dizer Emílio. Aí perguntaram, tu vieste de onde? De Lisboa, daí ficou Emílio Lisboa. Nessa casa vai funcionar a primeira loja de departamento do estado do Maranhão. É quando ele consegue uma notável fortuna e vão residir já naquele outro caso onde está a escola de música Lilá Lisboa. E ele tem uma simbologia, pode olhar que tem uma simbologia. Eu já reparei, tem uma simbologia maçônica lá em cima. Exatamente, é. Nós temos 848 casas com simbologia maçônica de São Luís, inclusive casas até com as colunas, como se fosse uma loja maçônica. Desafio, vamos começar a fazer umas matérias sobre alguma dessas casas? Vamos mostrar algumas casas dessas casas, porque tem muitos moradores. Já vai ser dos próximos programas, viu? Inclusive igrejas, alguns templos. 4 igrejas, elas são na dimensão de uma loja maçônica, e tem muitas casas que tem as colunas, mas tem famílias que não permitem, nem sabe também, algumas sabem, mas não permitem tirar fotografia, certo? Bom, isso vai ser uma outra história. Vamos agora para o Convento das Mercês. Vem com a gente. E hoje o nosso programa tá só cultura, tá só história de São Luís. Já mostramos várias delas e nós agora estamos em frente ao Convento das Mercês, que hoje é um museu, a Fundação da Memória Republicana, mas que tem um passado também de muitas glórias. Fala um pouco da história do convento. O convento, o grande mote dele é o Padre Nolasco, né? Que vai regimentar toda a ordem dos mercedários em torno dele. Convém salientar que a frente do convento era para o mar. Essa aqui não era a frente dele. A frente dele só passa para o lado da rua esse lado aqui, Rua da Palma, no sentido porque é o tempo quando é o quartel da polícia, mas a frente dele era inclusive para lá. Inclusive a igreja também que existia era para o mar, a frente dela para o mar. Então é modificado essa estrutura. Se você filmar, ela é o convento de cima é uma perfeição simétrica. Inclusive tinha cais de abordagem, de navio, de ancorar navio, essas coisas. Mas é uma construção que ela alavanca. Essa área todinha aqui, ela não era chamada Rua Jacinto Maia, ou Herculano Parga, ou Rua da Palma, Rua do Giz, não. Era Largo das Mercês, em função do convento e da igreja. Então, depois do convento, virou quartel da polícia. Aí deixou de ser o convento aqui, saiu os padres, né, e veio a polícia militar. Polícia militar, com a polícia militar, aí se tornou quartel da polícia, até o deslocamento lá para o Calhau, a polícia militar, depois com o tempo abandonado, um tempo fechado, e foi recuperado no tempo do projeto Reviver, na Praia Grande. O nome do bairro é Praia Grande e Desterro. Não existe o bairro Reviver, existe o bairro Praia Grande e Desterro. Então foi remodelado, foi reconstruído e foi feito o Memorial da Memória Republicana. Por falar em Desterro, bem aqui ao lado tem a Igreja do Desterro, que muita gente pensa que é a primeira do Maranhão, mas você acabou de dizer que a Igreja do Desterro não é a primeira igreja levantada no Maranhão. Nós não temos nenhum documento que afirma que a Igreja do Desterro foi construída em 1614. Não existe nenhum documento. Se qualquer pessoa mostrar esse documento, eu retiro minha palavra. Enquanto está São João Batista lá no Vinhais Velho, você pode pegar o livro Missões do Padre Capuchinho na Ilha do Maranhão, pode pegar 2 grandes pesquisadores, Antônio Norberto, Leopoldo Gil, essas pessoas que eles encontraram vários documentos que comprovam que a igreja São João Batista do Vinhais Velho é a primeira igreja construída no Maranhão. Que ano? Em 1614 já estava registrado. Então você estava em 1614 e fala que foi 1614, as igrejas demoravam alguns anos para serem construídas, então de fato ela é a primeira. Convém salientar que nenhuma igreja do Maranhão ela era construída como está atualmente. Essa daí já é a quarta, se não me engano, a quarta forma
porque ela está de alvenaria e pedra. Ela, na realidade, era taipas, era barro, como foi esse prédio que caiu, barro e pedra misturado com argamassa e óleo, ou óleo de mamona ou óleo de baleia, era o que era mais utilizado. Certo? Mas em comprovação escrita, técnica, Antônio Norberto é didático e comprova. Leopoldo Gil é didático e comprova. É igrejas São João Batista do Vinhais Velho, até com o nome de indígena, é a igreja mais antiga que existe no Maranhão. Porque logo que eu venho salientar que em 1605 já existia franceses morando lá no Vinhais Velho, inclusive casado com nativas. Vamos deixar essa história para depois, toda vez, Zé Mauro. Nós vamos pedir para o Claudinei virar a câmera para o outro lado aqui, que ele vai contar a história de um casarão em frente ao Convento das Mercês, que eu não sabia da história. E vamos contar para o nosso público o que era esse casarão. Bom, depois do Convento das Mercês, em frente, tem esse casarão aqui, antigo, né? Tá cheio de plantinha em cima. O que era esse casarão, Antônio? Esse casarão aqui, esse sobrado, era a residência de João Vale, o primeiro conde do Desterro. Quem era João Vale? João Vale é o camarada que vai levar a carta de Gonçalves Dias para a musa Ana Amélia. E traz a carta de volta com a recusa. Ela faz a proposta para fugir com Gonçalves Dias. E Gonçalves Dias, com medo de dar um desgosto na família, por ele ter uma idade e ela ter 14 anos, então ele recusa. Então ela, desgostosa, ela casa com um senhor de idade avançada, tem filhos com esse senhor de idade avançada, somente de pirraça, porque Gonçalves Dias não teve coragem suficiente. Então aqui morou João Vale, o tio de Ana Amélia, o primeiro e único conde de Desterro, obreiro da loja Humanidade e Concórdia. Mais uma maçom! Mais um maçom. E a loja Humanidade e Concórdia, o prédio original ainda existe na Rua da Saúde, inclusive está com as duas romãs ainda frontais em cima do teto. Você me falou que teto falou que tem uma história essa questão dessa inclinação das casas aqui. A característica da nossa é diferente de Lisboa. Lisboa, por que o nosso sobrado ele tem uma pequena inclinação, com os cachorros chamados cachorro levantado? Na realidade, o telhado é levantado em função. Em Lisboa ou na Europa, os telhados são lisos para não segurar a neve. A neve caiu, ela desce para o chão. Aqui não, é feito de uma forma para segurar um pouquinho de água para causar umidade, então aquele frescor nas pessoas que estão dentro do sobrado. E termina que nasce as ervas lá em cima. Chamada erva de passarinho. Então, Antônio Guimarães, muito obrigado. Olha, nós vamos fazer aqui o desafio que toda semana o senhor contar uma história para o nosso público. Realmente a gente veio para gravar uma coisa, já mostramos outras coisas mais, que é um tema tão envolvente, a questão da história da nossa cidade, que é patrimônio da humanidade, que termina que sai muito mais coisas legais. Marcos, convém salientar que a única coisa que comprova a idade da igreja São José de Desterro é o esquadro e o compasso que está lá dentro em cima da sacristia, que é colocada pelo maçom escocês a serviços holandeses na invasão holandesa no Maranhão. Em 1642, ele coloca o esquadro e o compasso e vai morrer na batalha lá no Outeiro da Cruz. O seu nome era Sandeli. Então, São Luís quase toda foi construída por mações. São Luís tem uma presença antiguesa, porque na realidade, ou você ia para a igreja, ou não tinha clube social, ou para as casas, ou então as pessoas, certamente de classe média alta, ou os barões e condes, eles procuravam a maçonaria. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de agradecer a sua presença. Semana que vem tem muito mais história, Antônio Guimarães. Muito obrigado. E você tem um livro, né? Um livro belíssimo, ganhei um, fiquei muito feliz. Quem quiser adquirir esse livro, né? Que conta essa história, né? Do Maranhão como um todo, de São Luís, como é que faz para adquirir? Ele é o quarto livro de uma série de livros que eu estou lançando só sobre São Luís. O primeiro eu lancei São Luís no século XIX, São Luís no início do século XX. Aí o terceiro foi Pregoeiros e Casarões, que eu mostro muitos casarões, todos esgotados. E tem esse que só tem 20 exemplares lá na MEI. Associação Maranhense dos Escritores Independentes do Maranhão, a MEI. Fica no São Luís Shopping. Lá é somente autores maranhenses. Eu acredito que grandes maranhenses conhecem a MEI. Então, tem pouquíssimos exemplares. Foi um desafio. Muita gente disse que eu ia dar um murro na ponta de uma faca, porque vender 4.000 livros em São Luís do Maranhão, no Maranhão, eu vendi livro para Israel, Turquia, Estados Unidos, Portugal, eu recebi muitos, porque é muito rico, é cheio de detalhes. Só imagem de prédios antigos de São Luís nós temos 4.500
Eu conto a história de 176 ruas de São Luís, do século XVIII até 2006, quem morou e quem viveu. Convém salientar que eu não conto a história somente do Barão, eu conto a história do amanuense, que era o funcionário público, do faiscador, aqueles que cortava a pedra para as pessoas não deslizarem, dos alfaiates, dos oficiais sapateiros, dessas pessoas simples, que ninguém está passando pela história, ninguém tem preocupação nenhuma de contar essa história. Então, nesse livro, eu conto a história dessas pessoas. E você quer conhecer mais da história, você passa lá na Livraria MEI, no São Luís Shopping, fazer até o merchandising, no São Luís Shopping, você passa lá, adquire o livro e vai se enriquecer com a história de São Luís.